Oi galera, vamos falar sobre atualidades, sobre o que está rolando no mundo, sobre as tendências do nosso tempo. Saber que a astrologia também pode olhar para o céu e entender um pouco o nosso planeta, o nosso país, a nossa cidade, além de refletir aquilo que nós somos e o que nós temos enquanto potência. Tem uma questão que eu quero falar com vocês que é sobre uma semana que vai rolar nos dias 17, 18, 19 de maio, uma semana chamada Semana da Astrologia, em que eu vou dar 3 aulas gratuitas, mas eu falo isso daqui a pouquinho. Lá no final do vídeo, clica aqui, se inscreve já e depois segue aqui no vídeo para a gente saber o que está rolando no mundo hoje. Também quero me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Cláudia Lisboa, eu sou astróloga e professora de astrologia, paixão por esse saber e quero partilhar com vocês isso. A questão é a seguinte, tem os planetas lentos, Urano, Netuno e Plutão, lentos assim. Urano leva 84 anos para fazer uma volta completa em torno do Sol. Imagina que a Terra leva 1 ano, ele leva 84 anos. Netuno leva em torno de 160 anos. E Plutão leva em torno de 240 e tantos anos. Então, a gente tem aí 250, 160, 80, são ciclos muito grandes relacionados a esses planetas lentos. E evidentemente, se a gente dividir isso por 12, cada um desses signos, esses planetas vão ficar muitos anos num determinado signo. Urano fica 7 anos, Netuno fica 13, Plutão pode chegar a ficar até 20 anos no signo. Então, ter Urano num signo não é uma coisa só de uma pessoa. Toda aquela galera, toda aquela geração, mais ou menos quase que uma década, tem o planeta naquele signo. E isso vai falar sobre os tempos, como é que estava o mundo quando aquela criança nasceu. Então eu tenho Urano num signo e esse signo foi a condição de liberdade da minha geração. Eu vou dar um exemplo, eu tenho Urano no signo de Câncer, Câncer tem a ver com a questão da família, e a minha geração, assim, a condição de liberdade era sair de casa. A gente sai de casa muito cedo, é muito diferente de hoje, que a galera fica até muito tarde na casa dos pais. Isso mostra que a gente, vamos dizer, navegou num mar celestial que tinha a ver com um momento naquela época. Os bebês hoje nascem com outro momento, então os mapas são marcados por essas posições. Depois também tem uma história que é super interessante, que é a conversa que eles fazem entre eles. Urano com Netuno, Urano com Plutão, Plutão com Netuno. Essa conversa, essas conexões, chamadas aspectos, também vão marcar fases importantes, por exemplo, um momento crítico da humanidade, do planeta, de um país, de uma cidade, enfim. Assim como também esses aspectos no mapa da gente, com os planetas mais rápidos, vão falar sobre questões muito pessoais. Falando nisso, a gente tem hoje no céu Urano, hoje que eu digo nessa fase, Urano está no signo de Áries, que é um signo relacionado às lutas, e Plutão no signo de Capricórnio, que é um signo relacionado com a ascensão ao poder. Essa interpretação, gente, por favor, assim, isso é super importante. Essa interpretação, estou falando em termos do planeta, estou falando em termos mundiais, não de uma pessoa. Né? Áries não necessariamente é a questão dos conflitos na vida de uma pessoa, mas na história ele vai falar dos grandes conflitos. Época que a gente está com a violência muito mais aflorada, que a gente, de fato, a gente está vivendo um período muito truculento. Eu sei que sempre foi, mas agora a coisa está bombada. E Capricórnio também essa coisa de como o poder está instituído e como ele tem que se desconstruir para poder construir uma coisa nova. E realmente os tempos estão mostrando que se não desconstruir o poder como ele está, a gente vai meio ladeira abaixo, né? Então, essa conexão entre esses dois planetas em Áries e Capricórnio, essa conexão hoje, ela está se dando de uma maneira muito difícil, é chamado momento da crise. E essa crise, ela começou em 2008 e ela se estende até 2018. Essa onda que fala de uma espécie de turbulência, uma chacoalhada que a humanidade tem que tomar para poder mudar, para poder se libertar, ela está acontecendo nesse período. Porém, me pergunto muito, e aí, como é que vai ser depois de 2018? Isso vai depender do que foi feito por todos nós nesse ciclo desses 10 anos.
Para vocês terem uma ideia, a última vez que teve algo parecido foi entre a década de 60 e 70, e eu acho que não precisa falar, a gente teve ali as ditaduras na América Latina, a gente teve o movimento revolucionário muito importante na Europa, o 68 foi super importante, e a gente tem a partir dali a história da Guerra Fria, né? Levou muito tempo para mudar isso. No Brasil a gente tem a anistia, 20 e tantos anos depois, a Guerra Fria acaba em 89 com a quebra do Muro de Berlim, enfim. Então, se a gente olhar, o que foi feito naquela época se desencadeou no que nós vivemos nos anos seguintes. E aí depois, em 2008, que a gente sabe que teve um problema social muito grave, econômico inclusive, também vai desencadear nos anos futuros alguma coisa que tem a ver com o que está acontecendo. Então, eu peço a reflexão de cada um de nós, para onde nós participamos, onde nós somos capazes de fazer a nossa luta pessoal. Aquela coisa, não adianta esperar que o mundo mude se você não mudar, se você não trabalhar a sua própria agressividade, intolerância, impaciência, se não entender as consequências da ambição pelo poder. Então a gente tem que ficar bem atento assim, na agressividade, nas reações à agressividade, inclusive, à intolerância e, ao mesmo tempo, a nosso anseio por poder. O que fazer com essas forças? Como administrá-las de maneira a gente ajudar que esse conflito possa ser resolvido de uma maneira mais bacana, que não seja truculenta como está sendo. Então, o que eu queria dizer é que tem planetas que mostram a que geração nós pertencemos e que também a astrologia pode servir para olhar o mundo que a gente vai chamar de astrologia mundial. Bom, tem muita coisa para a gente aprender isso então implica em conhecer um pouquinho de história, mas de qualquer maneira eu queria apresentar isso para vocês saberem da amplitude desse conhecimento. E, voltando à história que eu falei lá no início, lá nos dias 17, 18 e 19 de maio, Semana da Astrologia, com 3 aulas totalmente gratuitas. Se inscrevam, porque tem que se inscrever para poder participar dessas aulas. E lá vocês vão poder saber um pouco melhor como a astrologia pode ajudar a você a viver melhor, a conhecer melhor o outro, a se organizar melhor na sua vida, ok? É isso aí, espero vocês lá. Um grande beijo e também até o próximo vídeo.